Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Que bom estar aqui neste belo templo. Quase todos os assentos estão tomados. Deus seja louvado por isto. Eu recebi o convite da irmã Maísa, convite da igreja. A irmã Maísa é uma pessoa que a gente aprecia bastante. O pai dela foi um grande homem, um grande amigo e um grande comandante. Os mais antigos se lembram. Que bom estar nesse lugar. Uma igreja que tem uma grande história. Quando eu vim para a publicadora, aqui em Tatuí, em março de 85, existia uma igreja aqui, em outra posição, não era tão grande, vim muitas vezes aqui. E quase todas as vezes vim a convite do Dr. Eduardo Vieira, grande amigo, não está mais aqui entre nós, ele descansa, aguardando o grande dia da volta de Jesus. Meu abraço, família Vieira. Ele deve estar por aí. Eduardo, siga as pisadas do seu papai. Um abraço para essa família querida. Tenho aqui na minha retaguarda 4 irmãos em Cristo Jesus, né? Está ali, olhando para o outro lado, pequeno Theo, né? Tudo bem, Theo? Tudo bem. Perto do papai, né? Irmão Wagner. Está a irmã Odete ali, com seu esposo, irmão Anselmo. Que bom estarmos juntos aqui para adorar a Deus. Estamos aqui à frente. Na verdade, o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por aqui estamos. É por isso que aqui estamos. Eu agradeço também a bondade do irmão Fernando, né? Primeiro ancião dessa igreja, do irmão Ismael. E de um adventista faz pouco tempo, né? Assim, como membro da igreja, o irmão Alisson, né? Bem animado, ele fez aí os anúncios. E eu pensei assim, se eu, numa situação de dificuldade, estiver ao lado dele, né? Tem um bom guarda-costa, né? Bem forte, né? Graças a Deus. Eu me lembro de muitas pessoas que passaram por essa igreja. Muitas pessoas. A gente tem saudade, elas não vivem mais, mas aguardam, como eu disse em relação ao irmão Eduardo, o grande dia da volta de Jesus, em poder e grande glória, né? Eu olho assim e vejo muitos amigos aqui dentro. Mas eu vou mencionar dois. Um é o pastor Laércio Mazaro. Está lá, né? Está lá. Em 1987, quando meu pai faleceu no Hospital Adventista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele estava lá trabalhando, um dos líderes, e ele deu muito apoio à nossa família, um apoio que a gente não esquece até hoje, um apoio que a gente não esquece. Muito obrigado, pastor Laércio. Vou mencionar mais uma pessoa com quem eu trabalhei na publicadora. Eu trabalhei na publicadora 41 anos e meio. E na obra de Deus, 47 anos e meio. Assim, oficialmente, né? Mas pastor não se aposenta, né? Enquanto ele tiver vida, ele trabalha. Mesmo lá no leito de dor, na hora da morte, se ele estiver ainda raciocinando e alguém chegar ali, ele dá um conselho, ele fala de Jesus. E é assim que eu quero terminar os meus dias.
Deus é que sabe. Em maio deste ano eu completo 80 anos de idade. Mas voltando ao Wilson Almeida, ele trabalhou comigo, a nossa equipe na Procadora, lá em Santo André e também aqui em Tatuí. Quantos aqui conhecem a revista Nosso Amiguinho? Quantos? É muita gente. Ele deu um perfil adequado, jornalístico e cristão, não é? E cultural. É a revista Nosso Amiguinho. Os tempos mudaram, faz algum tempo que ele não trabalha mais na publicadora, mas a Sueli Nunes Ferreira, que ele preparou para substituí-lo, continua, em princípio, com a mesma pauta, o mesmo perfil. Trabalho bem feito. Muito obrigado, Wilson. O trabalho não foi prestado a mim, mas a Deus. Mas naquela ocasião, eu era responsável lá pelo setor de redação. E não precisava me preocupar, porque ele fazia bem o trabalho, louvado seja Deus. Ele hoje canta num quarteto, né? Interessante, né? Como é o nome do quarteto? Vocês sabem? Eles até brincam, né? Que houve um quarteto, e até hoje há, né? Da voz da profecia, né? E ele cantou no quarteto A Voz da Profecia. Ele cantou com vários componentes. Mas hoje ele fez parte de um quarteto. Eles até brincam que aquele quarteto, o outro era a voz, é ainda a voz da profecia. E esse é os avós, né? Da profecia, né? Ele não parece, né? Mas é vovô, né? Bisavô, está dizendo ali. Então, ele cantou vários anos ali. E esse é atual quarteto que viaja muito pelo Brasil afora, né? Esse quarteto tem um componente que é meu vizinho, o Wilson Santos. Eu viro assim a esquina, segunda casa, lá em Tatuí. Há um outro componente que é o Roberto Conrad, né? Roberto Conrad, ele estudou comigo e terminamos a faculdade de teologia no dia 10 de dezembro de 1967, no campus 1. Ele cantou na Voz da Profecia, foi orador, e hoje canta nesse quarteto, né? Há um outro elemento que canta e foi da Voz da Profecia, Wilson, quem? Melquíades Soares, né? Melquíades. E o Wilson, ele não cantou antes, hoje faz parte desse quarteto. É um grande trabalho que eles realizam, irmãos, cantando esses hinos maravilhosos que falam. E aqui chegamos pela fé, né? Cantam também O Coração Não Se Turbe. Antes de começar a falar, irmãos, eu quero falar sobre algo que me deixou-se muito feliz um mês atrás. Eu trabalhei na humilde igreja de Marambaia, em Belém do Pará, em 1968. Foi meu primeiro ano de trabalho ali. Depois fui trabalhar nos anos de 69 e 70, na igreja de Macapá. Naquele tempo era o território federal do Amapá. E havia apenas uma igreja naquela ocasião, que hoje é a igreja central de Macapá. A cidade deveria ter uns 100 e poucos mil habitantes, 120 mil habitantes. Hoje é uma cidade muito grande, com prédios, bons hotéis, uma boa estrutura. E eu saí dali, irmãos, no fim de 1970. Quem se lembra de 1970, né? Eu me lembro de 69, eu estava lá, não havia televisão, telefone era ruim.
aquele tipo assim, pretão e pesado. Você não podia falar mais do que 5 minutos, senão a conta ficava muito alta, né? E o braço ficava cansado, né? Aqueles telefones bem antigos, né? E eu me lembro que em julho de 69, eles, pelo rádio, né, informaram a população lá daquela cidade, aquele território, de que o homem havia chegado à Lua, né? À Lua. Aí veio 1970, aquela Copa do Brasil, né, de futebol, e tudo pelo rádio. Hoje um grande progresso. Mas eu tive a alegria, irmãos, de no ano passado, nos meses de fevereiro, março, abril, maio, escrever um livro sobre a história da Igreja Adventista Sétimo Dia na Amazônia. Pegando ali os estados do Maranhão, o Pará, o Amapá, o Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Interessante ver como Deus dirigiu as coisas para que a mensagem bíblica completa chegasse aos ribeirinhos, às populações indígenas, aos caboclos, ao povo da região. Esse livro ficou pronto em outubro. E agora, no início de dezembro, ou melhor, no fim de novembro, eu estive na maior igreja de Belém do Pará, a igreja do bairro do Marco. A igreja com capacidade para 1.200 pessoas sentadas. E ali eles comemoraram 8 décadas da história da igreja na Amazônia. E esse livro foi lançado ali. Não é um livro, ele não está aí à venda. Foi um livro encomendado pela União Norte Brasileira. Talvez a publicadora faça alguns exemplares. Mas é um livro grande, mostra o trabalho maravilhoso de Léo Halliwell, ele norte-americano que, acompanhado com a esposa, a irmã Jessie, eles deram 25 anos da sua saúde, da sua inteligência, dos seus esforços, da sua fé, da sua convicção e do seu amor em favor dos ribeirinhos. Uma obra maravilhosa. Houve um homem lá chamado Pedro Cunha Linhares, foi comportor. Esse homem andou de canoa por muitos anos, subindo e descendo aqueles rios, levando uma mensagem. Pastor Walter Streithorst, que foi presidente da União Norte Brasileira, da nossa igreja, e que sucedeu Léo Halliwell na liderança da obra naquele rincão, lá no Setentrião Nacional. Ele fez um cálculo aproximado dos quilômetros que Pedro Linhares rodou, ou remou, lá na Amazônia. E ele, num dos seus livros, num livro que ele escreveu, ele diz que aquele homem deve ter remado o equivalente a 2 voltas ao planeta Terra. Tudo pela fé. E eu tive alegria, irmãos, de nos dias 25 e 26 de novembro do ano passado, com a minha esposa, depois de 45 anos, irmãos, de ausência, voltar à igreja de Macapá, onde trabalhamos 2 anos. Meninas e meninos que naquele tempo nós batizamos e que tinham 10, 12 anos, agora estão com 56, 57, 58 anos, 58 anos de idade. E vários deles vieram falar comigo. Olha, o papai está dizendo ali que o senhor me batizou. Interessante, né? Fizemos lá uma série de conferências, irmãos, em julho de 1970. E uma senhora chamada Maria, naquele tempo era uma jovem de 20 anos de idade, bonita, assim, magrinha e bem sorridente, animada.
ela foi batizada. E agora, quando eu chego lá, na sexta-feira à noite, na segunda maior igreja lá da capital, que é Macapá, ela veio sorridente falar comigo e acompanhada de 3 filhas formadas em curso superior, né? E disse: meu nome é Maria. Eu fui batizada naquela série de conferências em 1970. E ela disse: agora eu estou com 66 anos de idade. E aqui estão minhas filhas, toda a minha família. Toda a minha família é adventista do 7º dia. Eu pergunto aos irmãos, isso causa alegria ou não? Alegria, né? Mas eu fiquei triste ao saber que muitos daquele tempo, irmãos, não vivem mais. Alguns desanimaram, saíram da igreja. A gente não sabe em que condição eles morreram. Eu sempre penso no chamado bom ladrão. Nos últimos minutos de sua vida, ele rendeu o coração a Jesus. Então a salvação, irmãos, não é questão de tempo na igreja. É uma questão de aceitar a Jesus aqui e agora. E a pessoa é justificada, é perdoada. Então nós não podemos avaliar o que acontece. As pessoas se afastam da igreja, não retornam à igreja no sentido de vir à igreja, ser um membro regular ou membros regulares, mas lá no leito de dor podem ser tocadas pelo Espírito Santo e ali arrepender-se. Então é uma palavra de esperança, né? Para muitos pais, muitas pessoas, né, que perderam seus amigos e pensando fora da igreja, mas Deus sabe o que se passa no coração das pessoas. Então eu fiquei triste nesse aspecto, porque algumas pessoas morreram, mas não eram mais membros regulares da igreja. E outras dormiram em Cristo, firmes em Jesus. Eu tive lá um ancião naqueles 2 anos, o primeiro ancião, irmão Alisson. Esse ancião, ele trabalhou como ancião consecutivamente, 52 anos. Dionísio Pereira. E eu dediquei esse livro a ele e também a meu pai. Dionísio Pereira, um homem simples, homem de poucas letras, mas um homem fiel a Deus, dedicado à causa do Evangelho. Eu gastei esses minutos, irmãos, apresentando essas reminiscências, falando da minha alegria de estar aqui com vocês. Mencionei alguns nomes, pessoas que aqui se encontram e de outras que não se encontram mais. E também senti o desejo de falar um pouquinho sobre, não o meu trabalho, mas o privilégio que Deus me deu de ter trabalhado com muitas pessoas no norte do Brasil e também na Casa Publicadora Brasileira. Agora vamos à mensagem de Deus para nós nesta manhã. Por favor, abram a Bíblia em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Antes de começarmos a ler aquilo que escolhemos para a leitura e como texto base para a mensagem desta manhã, eu quero fazer o seguinte relato. O ex-presidente norte-americano Calvin Coolidge, ele voltou para casa após um culto de domingo, e a esposa perguntou a ele: sobre o que o pastor falou hoje? Sobre o que o pastor falou hoje? Ele
Ele respondeu: sobre o pecado. Ele falou sobre o pecado. E o que o pastor disse sobre o pecado? Perguntou a mulher. O marido respondeu, o ex-presidente norte-americano, né? Calvin Coolidge. Ele disse, o pastor falou que era contra o pecado. Foi sobre isto. Hoje eu estou aqui para falar contra o pecado, mas não contra os pecadores. Contra o pecado que ao longo da minha vida me deu muitas e muitas tristezas, me levou a muitas vacilações. Mas eu tenho certeza de que Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, Ele que me deu conforto e ânimo em muitos momentos, também tem dado muito conforto e ânimo e coragem para vocês também. Por que estamos aqui, irmãos? Nós estamos aqui porque somos pecadores carentes da graça de Deus. A gente não vem aqui para dizer, Senhor, eu sou santo, eu vim aqui para te louvar porque eu sou perfeito. Eu quero mostrar que eu sou perfeito, por isso eu estou aqui, eu quero exibir a minha santidade. Não, a gente não vem aqui para isto. A gente vem aqui para dizer, Senhor, eu preciso da tua graça, preciso de esperança, preciso de justificação, preciso de santificação, preciso de rumo para a minha vida. Quero vitória, não quero viver no vale, não quero continuar com uma torre inacabada. Eu quero avançar, quero ser construído ou reconstruído pela graça de Jesus. É por isso que estamos aqui. E nós adoramos a Deus quando reconhecemos a nossa pequenez, a nossa necessidade de Jesus em nossa vida. É por isso que estamos aqui. Por isso, nós não gostamos do pecado. Às vezes gostamos, mas lá no fundo, nós não gostamos do pecado. Porque as nossas experiências anteriores com o pecado falam que as coisas não funcionam. Não adianta ter um momento de prazer ou uma sensação de poder e de grandeza humana, mas logo depois a gente vê que nós somos realmente pequenos, somos cinza, somos pó. Não é verdade, né? Irmãos, em Jeremias 17, o profeta mostrou que era contra os pecados de Judá, entre os quais quero destacar 2. Ele menciona ali uns 5 ou 6 pecados, mas eu quero mencionar 2. Vamos ler uma parte deste capítulo 17 de Jeremias. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores fronosas, sobre os altos outeiros. Para aqueles que não estão muito familiarizados, com essa linguagem e com este relato aqui, Jeremias estava se referindo à adoração de deuses pagãos. Deuses pagãos. Então eles lá nos montes, eles construíam aqueles postes ídolos, colocavam ali os seus deuses e os adoravam, Então agora numa linguagem assim, literária, muito interessante, diz assim, e poética, ó monte do campo, esse monte, onde estão os postes ídolos, ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa. Isso aqui é a mensagem de Deus por meio de Jeremias, contra aquela idolatria ali prevalecente, Como também os teus altos por causa do pecado, em todos os seus territórios. Assim, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre.
Deus estava dizendo aqui por intermédio de Jeremias que se eles continuassem praticando aquela hedionda idolatria, eles que conheciam o Deus verdadeiro, conheciam intelectualmente, né? E sabiam que Deus havia operado maravilhas por seu povo ao longo dos séculos. Se esse povo continuasse na idolatria, seria entregue aos inimigos, ao Egito, à Síria e posteriormente à Babilônia, né? E o verso 5 diz: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E agora vem aqui: bendito o homem que confia. Vocês podem falar? Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Vocês se lembram de que salmo? Isso aqui é um resumozinho do salmo número 1, né? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Verso 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E ainda o verso 10: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus abençoe esta palavra, irmãos. Essa palavra escrita há muitos anos, revelada por Deus à humanidade por meio de Jeremias, e inspirada pelo Espírito Santo. Nos versos 1 a 4, irmãos, Jeremias fala sobre o pecado da idolatria, como já afirmei anteriormente. Em vez de dedicar sua devoção e obediência ao verdadeiro Deus, os judeus, os habitantes de Judá, adotaram os ídolos das nações vizinhas e deram-lhes mais valor do que a Jeová. E aqui vem a primeira lição para nós. Nós cremos em Deus. Quem aqui não crê em Deus? Seria estranho alguém estar aqui hoje sem crer em Deus. Não creio em Deus, mas vou à igreja só para saber o que está acontecendo lá. Eu sei de pessoas no Brasil e em outros países, principalmente em outros países, que disseram assim: eu vou à igreja só para ver a besteira que eles estão fazendo lá, crer num Deus que eles imaginaram, que eles arquitetaram com a sua imaginação. Vejam bem, criaram um Deus que não existe, ele está só na imaginação, é uma fantasia, e agora adoram esse Deus. Eu vou lá para ver que besteira eles estão fazendo. E há pessoas que pensam assim. É bem possível que nessa cidade haja muitas pessoas que pensem desse modo. Agora Israel, Judá, conhecia o verdadeiro Deus. Pelo menos tinha conhecimento das maravilhas que Deus havia operado por eles. Mas eles começaram a imitar as nações circunvizinhas. Adoraram um pedaço de pedra, um poste em cujo topo havia lá um Deus. Inclinavam-se perante os montes onde havia os seus deuses, mas não inclinavam o coração diante do Deus verdadeiro, Jeová.
Nós temos conhecimento, irmãos, pela Bíblia, muitos séculos depois de Jeremias, de que Deus realmente existe, Ele é poderoso. Ele tem transformado a nossa vida, a vida de vocês, e a minha vida também. Embora muitas vezes haja muita terra para conquistar nesse aspecto. Mas o interessante é termos certeza de que Deus é um Deus de amor, de misericórdia. E a salvação não é uma questão de obediência à lei, mas é uma questão da aceitação da graça de Deus. Não somos salvos pela obediência à lei, pela obediência a nada nesse mundo. Nós somos salvos pela graça de Jesus. É um dom de Deus, e a pessoa salva por Jesus, pelo seu poder, é transformada pelo Espírito Santo e passa a viver em harmonia com a lei divina. Então a pessoa observa a lei de Deus, a vontade de Deus, que está expressa na sua santa lei, não como causa da salvação, mas como fruto da salvação. Salvação é um dom, devemos ter Cristo. Aquele povo perdeu a fé no Messias e agora adorava outros deuses. E hoje, irmãos, se nós não tivermos uma vida de comunhão com Deus, uma vida de entrega ao único Deus verdadeiro, nós passamos a desenvolver em nossa vida uma idolatria. Eu duvido que um adventista, sétimo dia, faça, ou qualquer cristão, não importa a igreja, mas aquele que crê, veja que Deus é o único Deus verdadeiro. Quero falar aqui nessa manhã, não necessariamente de uma igreja, mas da igreja de Deus, aqueles que observam a palavra de Deus. E há pessoas sinceras, irmãos, em todas as congregações por aí. E quando elas encontram a mensagem completa, por serem sinceras e ouvirem a voz do Espírito Santo, elas aceitam essa mensagem de coração e se unem ao povo que abre a Bíblia de ponta a ponta e aceita tudo que a palavra de Deus diz a essas pessoas. Mas, irmãos, quando um cristão adventista do sétimo dia diz assim: eu jamais pegaria um objeto de barro na forma assim de uma pessoa, né? De um chamado santo, para adorar essa imagem. Você não faz isso, tenho certeza. A Bíblia fala, em vários lugares. Se você abrir a Bíblia, lá no Salmo 115, você vai ver. Fala sobre Deus que tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam, tem ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não andam. Veja bem, a Bíblia é clara, você não vai fazer isto. Mas nós temos lá dentro de nós, irmãos, algo que vai ficar conosco até o fim. Esse algo chama-se natureza pecaminosa. É aquela tendência para errar. Qual é a diferença entre o cristão e o não cristão? O não cristão é aquele que se deixa levar por essa natureza. É controlado por essa natureza. Daí as coisas hediondas que a gente vê no mundo, mas também que podem existir em nossa vida. Talvez não numa forma hedionda, estapafúrdia, assim, fora do comum, mas em pequenas coisas, lá no seu íntimo, como por exemplo, o orgulho, o eu, a necessidade, não a necessidade, mas o desejo de poder. Há muita idolatria que não precisa necessariamente passar por joelhos dobrados diante de um Deus de ouro, de prata, de pedra ou de barro. É aquela idolatria que está lá dentro. Quando a natureza pecaminosa não está sob o controle do Espírito Santo, ela me leva e leva você também a adorar esses deuses. O Deus do orgulho, da vaidade.
não dou o braço a torcer, não mudo de opinião. Comigo é assim, é desse jeito. São os deuses, também os deuses das coisas, dos bens materiais. Quero, e não ajudo os outros, e me orgulho daquilo que tenho. Não é pecado ser rico, a Bíblia fala de muitas pessoas que foram ricas, como Abraão e outros. E há muitas pessoas ricas hoje em nossa igreja, e nas igrejas em geral, e que ajudam os outros, não se apegam, usam os seus bens para ajudar os outros, mas aqueles que se apegam às suas coisas, e esse apego a coisas materiais, se constitui num Deus muito forte para muitas pessoas hoje. Então a natureza pecaminosa, sem o controle do Espírito Santo, nos leva a buscar esse tipo de idolatria. E às vezes começa com a egolatria. Você se adora, você acha que é o tal. Uma bela roupa no corpo de um cristão, de uma cristã, significa bom gosto. Bom gosto, e Deus gosta do bom gosto. Ele é o Deus da ética e da estética. É isto. Mas uma bela roupa no corpo de um homem ou de uma mulher não convertidos, pode ser visto como, não é pode ser visto, é considerado algo na forma de exibicionismo, não é verdade? Nós temos que ter cuidado com aquilo que afirmamos. Eu sempre peço a Deus que me dê sabedoria para falar, para que as pessoas não entendam outra coisa. O Wilson estudou comunicação, eu também, né? E tantos outros que estudaram, né? Nós temos preocupação. Comunicar é fazer-se entender, né, pastor Bazar? E quando falamos em público, e sobretudo sobre a palavra de Deus, devemos ser muito cuidadosos, para que não afirmemos algo que não tínhamos desejo de afirmar. Porque às vezes o nosso pensamento de quem fala, está naquela direção, mas nem sempre as palavras das quais o pregador se vale, expressam exatamente aquilo que ele deseja ser. Então uma boa comunicação consiste em dizer, se não exatamente, mas quase tudo daquilo que você sente e daquilo que faz parte da sua convicção. Eu peço a Deus que me ajude sempre a falar sobre aquilo que faz parte das minhas convicções como um cristão. Nem sempre é possível, mas Deus opera o milagre na cabeça e no coração dos ouvintes. Eu fecho o parênteses e continuo dizendo como é o papel da natureza pecaminosa na vida de um cristão que tomou a decisão de adorar o único Deus verdadeiro. Quando vem a tentação, não. Eu por último, ele e ela primeiro. É na escolha da roupa. Qualquer atitude. A Paula cantou aqui hoje. Gostei muito. Deus deu a ela um talento para cantar. Escolheu um hino adequado e cantou, e me fez muito bem o hino. Louvado seja Deus. Às vezes, um talento para o canto, ou para a execução de um instrumento musical, pode, veja bem, no domínio de uma pessoa não santificada, esse talento pode ser usado para quê? Para outros fins, não é verdade? Como se faz muito no mundo, né? O mundo das celebridades. Deus quer que as pessoas tenham um bom gosto, já afirmei. A música é uma coisa linda, né? Que maravilha. Uma música. Mas na igreja, a música é exclusivamente para adorarmos a Deus e expressarmos a nossa admiração e a nossa carência desse Deus maravilhoso. É para isto. Ela não pode ser um Deus, o pregador, idem.
Se Deus deu talento a ele para pregar a palavra, para expô-la, para ensinar essa palavra, isto é apenas um serviço, do qual ele deve se desincumbir com humildade, para a edificação da igreja, dos ouvintes. Cargos na igreja. Cargos na igreja. Há uma hierarquia de cargos, né, na igreja. O pastor, o primeiro ancião, aí vem, né? Vem. Até aqueles que limpam os banheiros. Tudo isso é para a honra e glória de Deus, para edificação. Se uma pessoa está na igreja e tem um cargo desse, né? Ela é tentada a criar um Deus. Eu faço isso para aparecer, para mostrar que eu tenho talento e que tenho poder e tenho capacidade de gerir coisas, situações e pessoas. Mas o indivíduo convertido, santificado pela graça de Deus, ele faz isso como um servo de Deus, uma serva de Deus. Ele faz isso para honrar o nome de Deus. Então, irmãos, não estou fugindo do tema básico ou base. Há a tentação de nós deixarmos de adorar Jeová, nosso Deus, e adorarmos muitas situações nessa vida. Somos servos de Deus, servas de Deus, para promover o seu reino, o reino dele neste mundo, e devemos dar glória a Deus. Quando começamos a fazer com que as coisas girem em torno de nós mesmos, irmãos, começamos a esquecer a adoração do Deus verdadeiro. Você é um cristão? Adore a Deus. Seja humilde. Seja um servo. Não se deixe levar pela velha natureza que está aí. Mas se essa velha natureza está sob o controle do Espírito Santo, então a natureza espiritual é que dirige a sua vida. O apóstolo Paulo chegou a um ponto que ele disse que ele tinha a mente de Cristo. Ele pensava como Jesus, um ser humano, porque ele confiava em Jesus. Não é? Então, irmãos, essa idolatria. Agora, nos versos 5 a 10, nós já lemos, né? Jeremias fala sobre o pecado da incredulidade. Os líderes de Judá estavam mais inclinados a confiar em seus aliados políticos, a Síria e Egito, e a se apoiar em braços humanos do que a depender do poder de Deus. Então, para entendermos o que Deus queria ensinar ao povo judeu naquele tempo, leiamos novamente o verso 5. O que diz o verso 5? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Qual é o sujeito dessa frase aqui? Eu creio que há muita gente aqui que ensina a língua portuguesa, né? Qual é o sujeito aqui? No hebraico não está nessa ordem. No hebraico está assim. Veja bem, é o sujeito. O homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, é maldito. Então, o sujeito é tudo isso aqui. O homem que confia no Senhor, no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, e agora vem o predicado, é maldito. Essa é a ordem. Isso está invertido. Faz parte, né? Então, notem, irmãos. O predicado é maldito. Infelizmente, muitas pessoas aplicam inadequadamente esse verso. Afirmam que não devemos, em hipótese alguma, confiar em ninguém. Realmente, por sermos tão pecadores, né?
nós temos muita razão em dizer assim: maldito o homem que confia no homem. Mas eu pergunto, as pessoas que confiam no Senhor, acima de tudo, e são convertidas pelo poder do Espírito Santo, o poder da palavra, elas são respeitadas e admiradas, não é verdade? Eu creio que vocês podem aqui nessa igreja dizer assim: eu confio no João, na Maria, tantos outros, porque convivem com essas pessoas e sabem que, embora elas possam falhar num momento ou no outro, mas na média, e quem sabe até acima da média, são pessoas de confiança, porque foram transformadas e estão em processo de transformação pela graça de Jesus. Muita gente aplica esse verso aqui de maneira inadequada, não sabe qual é o sentido dele, e nós vamos agora ver. Eu creio que a maioria aqui já sabe, mas nós vamos a esse ponto. Então, a palavra hebraica para homem, esse primeiro homem que aparece aí, né, vou falar isso, que está no dicionário, a gente dá um pouco isso, mas não é o que interessa aqui. O que interessa é o significado. A palavra hebraica para homem aqui é geber, que significa, veja bem, no contexto ali, homem jovem e forte, um guerreiro. Porque veja, Jeremias estava preocupado porque o povo de Judá estava confiando mais no Egito e na Síria, e nos seus soldados, seus jovens, seus guerreiros. Então, maldito quem confia num soldado, num homem, veja bem, para se defender dos seus inimigos. Era nesse sentido. E pode também ter o sentido do qualquer indivíduo, você, eu. Maldito o homem, a mulher, que confia no homem. Agora, esse segundo homem, qual é o sentido dele aqui? Vamos ver. Já a segunda ocorrência, né, da palavra homem, é Adão. É lá para Adão mesmo, lá no início, né? Homem em sentido genérico. Uma pessoa, alguém que pertence à raça humana com suas fraquezas. Então o verso quer dizer o seguinte: maldito a pessoa, veja, um ser humano que confia no poder humano ou em si mesmo para vencer o mal, vencer a sua natureza pecaminosa. Maldito o homem que confia no poder humano. Quantas vezes você e eu fracassamos, irmãos, amigos, porque na luta contra o pecado, nós fomos com a nossa própria espada. Não fomos com a funda da fé, com aqueles pequenos seixos, combatendo em nome do Senhor. Nós precisamos, na luta contra o mal, contra a idolatria e incredulidade, ir em nome do Senhor. Esse é o segredo da vitória. Maldito é aquele que na vida cristã luta em seu próprio esforço, confia em si mesmo. Isso que o verso quer dizer. Mas bendito aquele que confia no Senhor. Essa é a mensagem que Deus está, né? Portanto, a tradução correta é maldito o homem que confia em si mesmo ou na força humana. Então, na verdade, não devemos confiar em nós mesmos, pois Jeremias afirma: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Um enganoso, Jacob no hebraico, significa coração, não um músculo, não é esse que bombeia o sangue para todas as partes do corpo, para todas as células, não, são os pensamentos, a mente humana, né? E esse coração é dito aqui corrupto, anush, né? Corrupto, depravado, né? No Salmo 51, verso 5, Davi disse: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu o quê? A minha mãe. Então ele reconheceu essa natureza forte que puxa o homem ou empurra o homem para baixo, né?
E em Romanos 3, verso 23, lemos: todos pecaram e carecem da glória de Deus, Nós temos que reconhecer que sem Deus nós somos desesperadamente corruptos, mas quando aceitamos a graça de Jesus, um poder maior que vem do alto, de fora, ele age em nosso interior, transforma a nossa vida, e nós olhamos para cima e deixamos de confiar em nós mesmos para confiar em Deus, o único que constitui uma plataforma de segurança, né, para os nossos pés. Irmãos, hoje muitas pessoas se consideram autossuficientes, né? Eu peço a Deus que não me deixe a sós, para não confiar em mim mesmo. Mas é terrível a gente confiar em si mesmo, viu, irmãos? Confiar na nossa suficiência, nosso saber, nossos bens materiais, às vezes até na nossa saúde, numa fase boa. Não, tudo bem, posso comer isso, comer aquilo, fazer aquilo. Devemos cuidar das coisas boas que Deus nos deu, cuidar dos nossos talentos, nossos recursos, mas nunca admitir que eles sejam a nossa plataforma, né? Hoje muitas pessoas se consideram autossuficientes e em seu orgulho pensam que Deus é opcional, não é essencial. Vivemos numa época em que, para muitas pessoas, Deus se tornou opcional, não essencial. Deus é essencial para você ou é apenas uma opção? É o pecado, irmãos, da incredulidade, fruto do conceito humanista. Lá no século XIV, na Itália, começou esse negócio. E em grande parte porque a religião predominante naquele tempo deixou a palavra de Deus e colocou tantas tradições, tantas coisas. E o sobrenatural teve assim uma visão totalmente distorcida da Bíblia. Crer em tantas coisas antibíblicas e em nome da Bíblia. Então houve descrédito. E os homens de intelecto, aí eles começaram a ver essa discrepância entre um falso ensino religioso e outras coisas mais. Aí colocaram o conhecimento humano acima de tudo, desprezaram a religião prevalecente naquele tempo, que não era bíblica, não era uma religião assentada solidamente na crença em Deus, em Jeová. Então o humanismo no sentido amplo significa valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. Está relacionado com a generosidade, compaixão e preocupação em valorizar os atributos e realizações humanas. O humanismo foi um movimento intelectual iniciado na Itália, como eu disse, no século XIV, com o Renascimento e difundido pela Europa, rompendo com a forte influência da igreja e do pensamento religioso da Idade Média. O teocentrismo, Deus como centro, né? Deus como centro de tudo, cede lugar ao antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de tudo, né? O humanismo procura o melhor nos seres humanos e para os seres humanos sem se servir da religião. Então, quando você procura as coisas boas que há em você, mas sem o respaldo da palavra de Deus, da confiança em Deus, você está em perigo. Está em perigo. Isso aí é fruto de um coração enganoso, né? Pervertido e corrupto, né? Corrupto, né? E agora, antes de encerrarmos, o verso 6 descreve da seguinte maneira aquele que confia em si mesmo ou na força humana, né? O verso 6. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, irmãos, nessa linguagem aqui figurada, Jeremias, inspirado por Deus, diz que uma árvore no deserto, ela não vinga, né? E é assim o cristão nesse mundo, sem Deus, né?
Então vai morar em lugares secos no deserto, né? Isso que diz o verso 8, nós já lemos, né? Agora aquele que confia, né? Porque ele será com... O verso 7 agora faz um contraste, né? Bendito o homem que confia no homem e cuja esperança é o Senhor, o Senhor. Veja o contraste entre aquele que é um arbusto no deserto e aquele que confia no Senhor. Então ele é uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e se receia quando vem, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Você faz da palavra de Deus a sua força? Você faz da oração a sua força? Você confia em Jeová, em Deus, em meio às lutas dessa vida? É essa mensagem de Deus por meio do profeta Jeremias para você nesta manhã, né? Nesses versos que eu li, 7 e 8, né, vemos aí as características da pessoa que confia em Deus, né? Floresce em circunstâncias adversas. O mundo hoje é adverso, irmãos, para a prática da fé. Mas se você confia na palavra de Deus, e confia em Deus, e não no homem, ou seja, em si mesmo, ou nas possibilidades humanas, então você floresce em circunstâncias adversas. A sua força se baseia nos recursos secretos da oração e da palavra eterna, né? Você vive sem ansiedade, porque confia em Deus. Você não teme o inimigo e nem os seus inimigos, porque você olha para aquele que pode proteger você, assim como protegeu Davi na luta contra Golias, né? E você produz frutos de fé. É bom, irmãos, a gente estar perto de pessoas que confiam em Jesus. Pessoas cujas raízes estão perto das águas. Muitos aqui ouviram falar no pastor Geraldo Marski. Quantos aqui ouviram falar? Louvado seja Deus, irmãos. Exatamente 14 dias antes de ele morrer, eu visitei lá em Hortolândia. Ele estava respirando mal, estava na cama. Falei com o filho dele, que foi meu colega de curso de teologia, lá no campus 1 da nossa faculdade em São Paulo. E disse: posso visitar seu papai? Ele morava bem pertinho assim, estava cuidando do pai. Não, vamos lá. Cheguei lá e pensei, bom, eu vou ficar aqui uns 10 minutos apenas, né? Porque ele estava muito enfermo. E aí, pastor Lessa, sem forças, mas ele sorriu. Irmãos, ficamos ali 20 minutos, e ele falando, cantou, recordou coisas lindas, maravilhosas, falou sobre Jesus, e disse: está doendo muito, pastor, respiração é difícil, meu corpo dói, mas eu não penso nessas coisas, eu penso em Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário por mim, me deu aquele belo sermão de confiança e fé. Um homem cujas raízes espirituais estavam junto às águas e em terra boa. Ele cria em Jeová, ele não confiava em si mesmo, confiava em Jesus, seu Salvador. Esse homem floresceu na adversidade. Ele não era uma árvore, um arbusto no deserto, na sequidão. Eu viajei pelo Nordeste muitas vezes, e eu ficava impressionado, eu ver na seca, e agora está uma seca tremenda por lá, uma planta chamada mandacaru, e a palma também, sem água, meses e meses sem água, às vezes anos, mas eu não sei de onde aquela árvore tira, ou aquela planta tira a sua força, e fica verdinha. Muitas vezes é a única salvação para o gado, para os animais, e até para pessoas, que às vezes comem no desespero da sua fome, né? O cristão, mesmo no deserto desse mundo, ele floresce, porque as suas raízes estão em Jesus, está no poder da palavra. Essa mensagem para nós hoje, irmãos: confiemos menos em nós mesmos, e confiemos
em Deus. Quanto mais você confia em Deus, menos você confia em você e nas suas possibilidades, no seu talento. Deus quer que você use o seu talento, mas para a honra e glória de Deus, a sua riqueza para a honra e glória de Deus, mas nunca para o seu engrandecimento pessoal. Há deuses hoje, disfarçados em muitas formas, para nos suplantarem. Eu não sou idólatra. Nós afirmamos, nós não somos idólatras, mas muitas vezes o somos, porque o inimigo nos engana com as suas astúcias, né? Aí eu orei rapidamente pelo irmão Geraldo Marski, o pastor. E quando eu terminei a oração, eu fiz a oração curta, pensando, ele está cansado, né? Falou bastante, está assim meio agitado. Eu vou dar um abraço nele, vou embora. Quando eu terminei a oração, ele emendou, fez a oração dele, longa, linda, bonita, irmãos. Ele agradeceu a Deus o sacrifício de Jesus. Senhor, quero renovar a minha fé em Jesus. Perdoa todos os meus pecados. Eu sei que eu estou indo para a sepultura, mas eu quero ir em nome do Senhor. Religião se resume nisto, irmãos: confiarmos em Deus e não no homem, em nós mesmos. Confiar em Deus, em Jesus. Terminou o tempo. Vocês imaginem assim, depois de uma santa ceia, depois do lava-pés, um homem elegante, bem vestido, ele se aproximou de mim em um lugar desse país, longe daqui. Um homem mais ou menos com 40 anos de idade, e ele disse assim: Pastor Lessa, hoje eu vendo livros e revistas da Casa Publicadora Brasileira em tal região. O senhor me vê assim, né? Eu tenho minha esposa, tenho filhos já grandes, ainda não casados. Mas quando eu era jovem, eu tive uma prática sexual totalmente contrária à vontade de Deus. Uma opção terrível, tendência terrível para aquilo. E eu cedi, casei, tenho os filhos. No início do casamento caí uma outra vez, mas não falei para minha esposa nem para os meus filhos. Depois de alguns anos eu me rendi totalmente, sem reservas, ao poder do Espírito Santo. Muitas vezes eu dizia: não vou praticar mais. Eu confiava em mim mesmo. Não, eu vou falar. Tem gente que deixa de fumar, deixa de beber, e eu vou deixar isso aqui. E ele não conseguia por muito tempo sustentar uma vida de pureza. Até que um dia ele se esborrachou na presença de Jesus. Ele se deixou fragmentar pelo poder de Deus. Senhor, não consigo, só pela tua graça, eu me rendo totalmente a ti. E ele se rendeu, irmãos, sem reserva de domínio a Jesus. E Jesus o transformou. Ele disse: pastor, não que a tentação não venha, mas é o seguinte: antes que ela venha, eu continuo olhando para Jesus, o autor e consolador da minha fé. Ele disse: minha esposa não sabe. Só se ele contou depois. Minha esposa não sabe, nem meus filhos. E eu disse: não há necessidade que eles saibam. Eu sei o nome desse homem. Nunca revelei a ninguém e nunca vou revelar. Na história, muito longe daqui, ele é um vitorioso, irmãos. É um homem puro e limpo pela graça de Jesus. Tão limpo e puro como o pastor Geraldo Marski. Esse homem passou a confiar na graça de Deus. Antes de cantarmos
o último hino, e eu quero fazer um apelo a você, não para vir aqui à frente, mas para você se aproximar pela fé de Cristo Jesus. Você tem lutas? Também tenho. Confie em Jesus, meu irmão, minha irmã. Não há pecado que não possa ser suplantado pela graça de Jesus. Religião é coisa simples, irmão. Teologia tem o seu lugar, a doutrina tem o seu lugar, mas a essência de tudo é Jesus Cristo, a esperança na glória. De repente você tem um pecado secreto, uma coisa que só você sabe, e Deus, e os anjos. Ninguém mais nesse mundo sabe. Você. É hora de você vencer isto. Pecados ligados ao sexo, à idolatria, o amor do eu, a egolatria, o apego às coisas terrenais. Talvez alguma coisa assim estranha para muitos, se ela fosse revelada. Vá a Jesus como você é e como você está. Procure a Jesus como você está agora, no seu íntimo. Você não precisa dizer isso para ninguém. Diga no seu íntimo para Deus, para Jesus. Senhor, reconheço a minha pequenez. Eu tenho uma luta tremenda. Qualquer coisinha já estou gritando com minha esposa, ou com meu esposo, ou com meu filho. Não tenho paciência. Às vezes é a bebida, às vezes é um outro tipo de vício, cigarro. Não consigo vencer. Você não vai vencer mesmo em seu nome. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito aquele que confia no Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, vá ao Senhor pela fé em Cristo Jesus e você vai ser vitorioso. Deixemos ser cristãos mais ou menos, um arremedo, uma religião de epiderme, de casca. Permitamos, nessa era pós-moderna, em que o homem confia tanto em si e que se exibe tanto, que nós permitamos que Deus mostre na galeria de arte da sua igreja um caráter reformado, um caráter puro e santo. Mas saibam, irmãos, que cristão perfeito não é aquele que nunca erra, mas é aquele que toda vez que erra, ele reconhece que errou e busca Jesus. É nessa busca constante que Deus nos considera perfeitos em Cristo Jesus. Quantos estão dispostos a renovar a sua fé em Jesus e continuar crendo de fato em Jeová, o nosso grande Deus? Que Deus abençoe você, meu irmão. Eu quero renovar nessa manhã. Este é o segundo sábado, eu creio, de 2017. Não é questão de tempo, mas é a data em si. Às vezes no início do ano a gente acha que há uma mágica. Não existe mágica. O poder de Deus está à disposição em qualquer tempo, mas é um momento de nós renovarmos a nossa fé em Jesus. Ao cantarmos o hino que foi escolhido para este momento, confiemos em Deus, irmãos. Não importa a dificuldade pela qual possamos passar nesse mundo, e nós possamos confiar em Jesus, o nosso Salvador. Deus seja louvado pela decisão que Ele nos ajudou a tomar nessa manhã. Amém.